Paraíso Tuiuti é a quarta escola a se apresentar no domingo de carnaval. O Santo e o Rei, Encantarias de Sebastião. O carnavalesco é João Vitor Araújo. Eu acho esse garoto um talento, gosto muito dele. Não só o talento, não o artista João Vitor, mas a pessoa. O ser humano João Vitor é impecável. Eu me lembro um dia, quando eu conheci o João, quer dizer, tinha conhecido o João Vitor há pouco tempo, e numa festa da Liesa, ele me trouxe a mãe dele para me apresentar. Isso me emociona, até hoje eu fico emocionado. Mãe, esse moço é que fala bem de mim. Aí eu dei um abraço na mãe dele, do João Vitor. Então, vai aqui o abraço, eu tenho um carinho muito grande, né? E esse enredo, então, fala de São Sebastião, que é o padroeiro do Paraíso Tuiuti, né? A padroeiro da cidade, do Tuiuti também, né? E é uma sinopse escrita por nosso amigo João Gustavo Melo, que é, né, um querido grande nosso, jornalista grande, né? e autor de sinopses primorosas. Primorosas, sempre. fantásticas. E o João, até o Gustavo tem uma relação comigo, que ele começa a se apaixonar pelo carnaval e pelo salgueiro com o enredo meu, que foi o Zazia. Então ele sempre fala isso, eu gosto de lembrar. Né? Porque as pessoas esquecem da gente, é bom a gente lembrar. Mas falemos de Paraíso Tuiuti, né? O presidente do Tuiuti é o Tó, tem lá o Tó, tem o Jorge Honorato. Quer dizer, é uma comunidade que veio num crescer muito grande, né? E a Raquel do meu lado, ela conheceu essa escola no que seria terceiro grupo desse ano, ela acompanhou o crescimento, né? Quer dizer, e essa relação da internet, que está tão ligada hoje em dia, começa muito com o Tuiuti, você sabe disso, através das listas de discussões. O Tuiuti foi a escola, através da Raquel e de sua diretoria na época, né, que abriu as portas, né, desse grupo de aficionados, né, pela internet, pelo carnaval, para que a gente começasse. O Sambanet, por exemplo, começa e tem origem no Paraíso Tuiuti. Então é uma escola que cada um de nós tem um carinho muito grande, né? E é uma escola que veio num crescendo fantástico, né? A gente viu e chegou há 2 anos atrás, o Paraíso Tuiuti conseguiu ser vice-campeão do Carnaval Carioca. E muitas vezes eu brinco com o pessoal do Tuiuti, colocando isso. Eu acho que não caiu a ficha até hoje. Vocês ainda não entenderam a grandiosidade do que foi esse vice-campeonato. Então, é uma escola que tem se firmado muito bem, tem feito trabalhos a nível de ensaio de rua, muito bons ali mesmo em São Cristóvão. Então, uma escola que está num crescimento. Claro que não chegou ainda no patamar, né, das grandes escolas do Carnaval Carioca, mas tem feito carnavais muito, muito bons. Tem uma dupla de puxadores que eu gosto muito, tem um mestre de bateria que é professor de matemática como eu, o mestre Ricardinho. Então, sabe, é um prazer, eu gosto, é aquele negócio, é aquela escola que eu chego e falo, parece que eu estou em casa. Falo sério, porque quantas vezes eu já fui no Tuiuti, desfilei no Tuiuti, né, no tempo do Paulo de Mendes, você era diretora, você era vice-presidente, né? Vice-presidente cultural do Paraíso Tuiuti, então desfilei lá com o Paulo Menezes algumas vezes, fiz samba, fui cortada, reclamei, mas aquelas coisas de sempre. Então, é uma escola que eu estou sempre, tem um belo enredo, sem dúvida nenhuma. Eu te queria fazer uma colocação que, de repente, eu acho que é interessante lembrar. O Paraíso Tuiuti, através do Jacques Vasconcelos, que era seu antigo carnavalesco, imprimiu à escola um estilo de fazer carnaval, um carnaval mais progressista, mais combativo, e eu tenho receio um pouquinho dessa quebra de estilos. Então a gente via que essa juventude mais progressista, né, se encantou com o Paraíso Tuiuti, e eu tenho medo que esse mesmo povo já não veja o Tuiuti, porque é um enredo clássico, digamos assim, né? Não vou dizer que seja um enredo conservador, longe disso, mas não é um enredo progressista, né? Não é um enredo que tenha qualquer viés político ou crítico. Né? Então eu tenho um pouco de receio dessa quebra de estilo de um momento para outro, né? Agora, a escola continua no mesmo pique dela, vem crescendo, vem fazendo um trabalho muito bom. O que você acha do Tuiuti? Você falar do Tuiuti é até difícil, que eu sei que você viveu boa parte da sua vida lá no Tuiuti. Não é difícil, não. É uma coisa sempre muito prazerosa. Eu guardo da comunidade do Tuiuti uma recordação muito boa. Até hoje sou reconhecida e enfim, mantenho laços com a diretoria da minha época, com o presidente Amarildo, o vice-presidente Alexandre, que é meu compadre. Enfim, tenho grande afeto pelo Tuiuti e pela sua gente. E acho que esse enredo é um ótimo enredo. Como você bem disse, representa uma quebra em relação a esse Tuiuti Jacques Vasconcelos, mas é um enredo muito interessante, permite uma exploração visual que é um dos pontos fortes do João Vitor, né? O João Vitor é um carnavalesco muito talentoso e eu acho que o samba, embora não seja assim, não esteja entre o primeiro escalão dos sambas de 2020, mas é um bom samba,
E acho que o Tuiuti não vai ficar nada a dever aos seus carnavais anteriores. Agora, você tem razão, porque o Tuiuti se tornou, na era Jaque Vasconcelos, o queridinho da juventude progressista, né? As pessoas têm uma visão romântica, né, a respeito da escola, que, na verdade, tinha muito a ver com o Jaque, né? Era uma coisa que o Jaque imprimiu à escola, mas não é uma característica da escola. Então, eu acho que a gente tem que ver como é que vai se comportar o Tuiuti nessa sua nova fase, nesse novo momento. Mas a sinopse é muito brilhante, muito bonita, muito de conteúdo muito forte, e o samba, como eu já disse, pode proporcionar um desfile muito interessante. É claro que nós estamos falando ainda das escolas de domingo e existe sempre aquela maldição do domingo, né? Aquela ideia de que o domingo não vai nos apontar a favorita. Só que esse ano, sabidamente, eu não estou dizendo nenhuma novidade, o desfile do domingo está fortíssimo. Está fortíssimo. Sim, tanto que acho que a venda de ingressos, de frisas e camarotes foi muito mais forte para domingo do que para segunda, o que é uma coisa que quebra uma tradição de anos, que todo mundo dizia que o desfile da segunda-feira que era o tal. Então o Tuiuti está bem colocado, né, como horário, como posição no desfile, e tem tudo para fazer um ótimo carnaval. E uma coisa interessante, já que você falou aí do samba da Tuiuti, do Cláudio Russo. O Cláudio Russo tem uma característica, né? O Cláudio Russo, o samba dele, eles não pegam de início, eles vão crescendo. Uhum. E esse samba vem crescendo. Além desse, também tem um samba da Isabel, a gente fala daqui a pouco. Eu acho que só está demorando um pouquinho a crescer. Mas é um bom samba, sem dúvida nenhuma, que eu tenho certeza que o João Vitor tem na mão uma belíssima obra. Ele é um samba-enredo, ele se propõe a contar um enredo, e o Cláudio Russo sabe fazer isso muito bem. Então, você falou bem, esse ano nós teremos 7 escolas no domingo e teremos 6 escolas na segunda, né? E eu vejo o domingo muito, muito forte. A gente tem escolas como Viradouro, Mangueira, Portela, por exemplo, né? Sem falar de Grande Rio, que eu acho que é uma das favoritas também, com esse belíssimo enredo. Então o Paraíso Tuiuti está nesse bolo aí. Agora, tem um detalhe que a gente ouve falar muito, né? Daqueles bastidores do carnaval. O barracão do Tuiuti é um dos mais bonitos considerados na cidade do samba. Então o Paraíso Tuiuti vem para a briga, sim, gente. Uhum. Então não acredito nessa coisa que a campeã sai segunda. A campeã esse ano pode sair domingo, sim. Pode, acho que é bem provável. Agora, Luciano, você tocou aí no samba do Tuiuti, que é um samba do Cláudio Russo, nosso colega do SRZD do primeiro momento, nosso querido compositor, um grande, não só um grande compositor, como foi no SRZD um grande comentarista, um grande parceiro. Mas existe ainda hoje essa polêmica da questão do samba-enredo, porque tradicionalmente o samba-enredo era escolhido dentre os compositores que formavam a ala de compositores. Algumas escolas tinham alas abertas, outras alas mais fechadas, mas era dali que sairia o samba. E hoje, de uns anos para cá, vem se consagrando, vem se fortalecendo essa prática da encomenda de um samba-enredo. E isso está determinando, está causando, né, a morte, o fim da ala de compositores. Quer dizer, se o samba vai ser encomendado, por que a escola vai manter uma ala de compositores? Qual o papel de uma ala de compositores que não compõem mais? Então, isso é uma discussão que é sempre bom a gente retomar, porque, embora essa prática nos proporcione sambas muito bons, como é o caso desse samba do Tuiuti, na verdade, paradoxalmente, isso está causando uma mudança estrutural, né, na escola de samba. O que você acha disso? Bom, Raquel, eu acho, antes de nós termos começado essa gravação, a gente, em off, né, como a gente fala, né, nós íamos conversar sobre isso. Eu acho que o samba está perdendo muito do seu romantismo. É claro que eu, quer dizer, quando, por exemplo, contar uma história rapidinho, eu cheguei no mundo samba, gente, eu fiz um teste
no Cabo Sul, para saber se eu era, né, se eu tinha condição de ingressar na aula de compositores. Acabei sendo aprovado, tem até uma historinha e tal, né, que eu fiz um samba em homenagem ao presidente da ala. Aí ele já me chamou para tomar cerveja, já fui aprovado. E depois quem o sucedeu na ala do Cabo Sul me cobrava. Cadê o samba? O final do samba tu não fez, a segunda parte você não fez. O Carlinho Magnata me cobrava isso. Mas, então esse romantismo a gente está perdendo. Aí a gente fica pensando assim, será que esse é o caminho correto? Porque o Cláudio Russo é excelente. Eu como dirigente, gente, será que eu vou arriscar ter uma disputa de samba-enredo? Não, de repente é mais fácil, é mais cômodo, é mais garantido ter um Cláudio Russo escrevendo, porque eu vou ter um samba que vai ter uma nota máxima, né? Do que arriscar. Só que nisso aí você fere uma condição de existência da escola de samba, que é o convívio, a convivência. O samba-enredo, o concurso samba-enredo, ele trazia o componente para a quadra e dava uma coisa importante, difícil hoje em dia de se falar, que era democratizar o samba. Então você tinha a sua opinião, eu tinha a minha, o companheiro tinha a dele, e a gente, mal ou bem, a gente podia ficar chateado. Na semana seguinte a escola de samba a gente não aparecia, mas na outra semana já estava cantando samba, ou seja, daqui a pouco você vê as aulas de compositores, né? No desfile está todo mundo cantando samba, ou seja, se resigna e essa é uma das coisas mais bonitas da escola de samba. E o meu medo é esse, de repente você está afastando o componente, porque imagina uma baiana não ter a condição de falar, não, eu prefiro aquele samba, que de repente é o samba do sobrinho dela, mas ela está dando a opinião, ela está participando, ela está convivendo. Essa ausência dos concursos samba-enredos cria esse grande problema. Por isso que eu falo, o romantismo do samba está se perdendo. E a gente tem que tentar resgatar isso. De que maneira eu não sei, eu não tenho também a certeza. Como eu te falei, como dirigente, talvez eu preferisse convidar o Cláudio Russo. Agora, como purista, como pesquisador, né, como estudioso disso, a gente, amante disso também, né, a gente preferia aquela disputa de samba. Porque foi esse romantismo, foi exatamente esse convívio das pessoas, essa coisa, foi isso que conquistou o público, que conquistou, né? Então você tem, por exemplo, eu considero assim a década de 1980, o auge das escolas de samba e dos sambas enredo, os LPs ainda, né, na era do LP, os LPs das escolas de samba eram aguardados com grande expectativa, tinham sambas maravilhosos e eram resultado de quê? De disputas nas quadras. A disputa de samba-enredo se prolongava por 2 meses, com opiniões diversas, com brigas até de casais. Um marido gostava do samba, a mulher do outro. Era um acontecimento dentro da escola. Isso vai se perdendo, tantas outras coisas estão se perdendo e a gente já não vê mais as escolas atraírem aficionados como nós. Exatamente. Eu não comecei na década de 80, comecei bem antes, porque eu sou mais velha, mas muita gente abraçou a causa do samba nesse período. Então, isso vai se perdendo. Temos sambas melhores? Temos. Temos sambas de craques, de bambas, né? Mas não seria preferível manter a tradição, porque, ao mesmo tempo, se as alas vão se esvaindo, não tem mais função, não vão surgindo novos talentos. Então, como escola, né, a função escola de samba está se perdendo. E é uma lástima, né? Com todo respeito e a minha homenagem aos maravilhosos sambas encomendados. SRZD, Carnaval 2020.